Vamos para outra entrevista nesse momento aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente fala sobre outro tema importante. Daqui a pouco a gente vai falar sobre 13º salário, Tayana. Mas a gente fala que no dia 20 agora de novembro, sexta-feira, é o Dia da Consciência Negra. E a gente conversa agora com o Cláudio Silva, coordenador do SOS Racismo aqui da Alesp. Seja muito bem-vindo, Cláudio, ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, Cláudio. Eu queria então que você começasse aí conversando um pouquinho com a gente sobre o dia 20 de novembro e o Dia da Consciência Negra. Fala um pouquinho pra gente sobre esse assunto. Dia 20 de novembro, a gente trabalha como o Dia da Imortalidade do maior líder negro que o Brasil já teve, que foi Zumbi dos Palmares, que liderou uma das maiores experiências democráticas que já existiram no nosso país, que é o Quilombo dos Palmares, né? O Quilombo dos Palmares é um lugar onde todas as pessoas de todas as etnias viviam livremente e ninguém explorava ninguém. E ali foi uma experiência democrática que nos espelha e nos guia até os dias atuais. Então, o poeta Oliveira Silveira, um grande poeta do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, teve a brilhante ideia de propor ao movimento negro que a data de 20 de novembro fosse imortalizada como o Dia da Consciência Negra. E em vários lugares no país esse dia já é feriado, incluindo lugares bastante importantes, como a cidade de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro. E a gente vem trabalhando essa data aí como um dia de ir às ruas, protestar, mas também festejar a imortalidade desse, que é uma grande referência para nós, que é Zumbi dos Palmares, o líder do Quilombo dos Palmares. E quando a gente fala, Cláudio, em consciência, né? A gente entende o quanto também é importante falar sobre o assunto, debater sobre racismo, não só nesse dia, mas durante todo o ano, todo sempre, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho do SOS Racismo, que se tem aqui também na Alesp, em outros locais também, mas esse tema é muito latente quando a gente vai falar sobre Semana de Consciência Negra, sobre o dia 20. Essa experiência do SOS Racismo é uma experiência que tem em vários lugares do mundo. Em São Paulo, a gente está dentro da estrutura do Poder Legislativo Estadual, né? Mas nós temos SOS Racismo em Portugal, nós temos na Espanha, nós temos na França, e em cada lugar do mundo tem um modelo. Tem lugares que são ligados a governos, outros lugares são organizações autônomas, mas que são financiadas por estruturas governamentais ou financiadas por estruturas institucionais. E o SOS Racismo da Assembleia Legislativa, ele foi pensado por ocasião da vinda de Nelson Mandela ao Brasil. Quando Nelson Mandela foi libertado, ele resolveu fazer uma grande viagem pelo mundo, agradecendo os vários comitês populares que foram criados no mundo inteiro em defesa da sua liberdade. E ele esteve no Brasil em 1992, foi quando se teve a ideia, o movimento negro se organizou para recebê-lo, ele teve uma passagem pela Assembleia, inclusive ele gentilmente ele presidiu a Assembleia Legislativa pelo período que ele esteve na Assembleia Legislativa, né? Ele foi cedida a cadeira de presidente para ele, pelo então presidente da Assembleia Legislativa, e ali o movimento negro organizado pautou a Assembleia Legislativa em relação às formas que a Assembleia enfrentava o racismo, se tinha uma forma da Assembleia ser mais protagonista nesse processo. E aí o deputado Jamil Murad, à época do PCdoB, teve a ideia de apresentar um projeto de resolução para criar um organismo dentro do Poder Legislativo que pudesse acolher denúncias de racismo ocorridas no estado de São Paulo, mas também que pudesse interagir com as várias perspectivas de organização popular do movimento negro, ou não, no sentido de contribuir para a eliminação do racismo no estado de São Paulo. E aí o SOS Racismo nasce com essa missão, que é uma missão dura, difícil, mas não é uma missão impossível de ser realizada. Então, hoje a gente está atendendo pelo 0800 773 3886. 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 38
A gente volta em instantes, então, com o Cláudio falando sobre essa questão do SOS Racismo que existe aqui na Lesp. Nesse momento de pandemia também funciona de modo virtual. Mais importante falar dessa semana, né? Eu tô lendo aqui uma notícia, Thay, aproveitando o gancho, que São Paulo, nossa cidade aqui, terá a virada da consciência negra com homenagem ao George Floyd, aquele negro americano que sofreu violência policial. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso com o Cláudio. Cláudio, dando sequência então à sua fala, por favor. Eu estava dizendo que o SOS Racismo nasce com essa missão, né, de ser esse organismo para enfrentar o racismo no estado de São Paulo, e que a gente atende na Assembleia Legislativa, nesse momento, preferencialmente pelo e-mail, que é o sosracismo@al.sp.gov.br. E, Cláudia, a gente estava falando justamente de uma notícia que nós líamos aqui com a Tayana, que São Paulo terá, então, entre os dias 17, hoje, terça-feira, e 22 de novembro, uma virada da consciência negra. Teremos homenagem ao George Floyd. Estava contando para o pessoal, quem não lembra, que foi aquele negro americano que sofreu uma violência policial e depois virou uma grande manifestação no mundo sobre essa questão de vidas negras importam. Aconteceu lá nos Estados Unidos, repercutiu muito no mundo, mas a gente tem que trazer aqui essa consciência também para o Brasil e para São Paulo, que muitas vezes os negros passam por situações que não deveriam passar, como qualquer outra pessoa não deveria passar. E às vezes a gente fica muito ligado no que acontece lá e esquece um pouquinho da gente, né? É verdade. E é importante a gente ter outras referências, né, no mundo, é importante dizer isso também, mas é importante a gente entender efetivamente como que o racismo se manifesta no nosso país, né? O racismo brasileiro, ele é muito específico. Ele se manifesta das mais diversas formas, sempre se adequando às condições do nosso país, às condições culturais, estruturais do nosso país, né? Então, a gente pode beber em outras fontes, entender como que esse fenômeno ocorre em vários lugares do mundo, mas é muito importante a gente ter noção de que o racismo no Brasil ele se apresenta de diversas formas, várias formas, e que no Brasil ele se apresenta inclusive de formas muito disfarçadas. Por quê? Porque o Brasil é um país que historicamente negou o racismo, é um país que se apresenta para o mundo como uma diversidade, uma democracia racial, e a gente sabe que, de fato, isso aqui não aconteceu. De fato, o que acontecia aqui era que negros não tinham acesso à universidade, enquanto apenas brancos acessavam. De fato, o que acontecia aqui é que negros não alcançavam altos patamares de poder no meio privado ou no meio público, enquanto brancos controlavam esses espaços. E mesmo na publicidade, negros eram retratados em condição de subalternidade o tempo inteiro, o que massacrava a autoestima da população negra, né? Então, a gente tem promovido alguns avanços, algumas vitórias o movimento negro tem alcançado, mas a gente sabe que o racismo brasileiro ele é muito diferente da forma como ele se manifesta no resto do mundo. Agora, Cláudio, uma outra questão muito importante, né? A gente está aí passando por um momento, então, de eleição. A gente sabe que vem crescendo também o número de negros em candidaturas, mas a gente ainda sabe que são minorias, né? E eu queria falar também que 56% da população brasileira é negra no IBGE. E por que poucos negros ainda ocupam cargos expressivos, né, de relevância, então, principalmente no legislativo? Tem a ver com esse racismo estruturado na nossa sociedade, né? Infelizmente, o racismo ele alcança as pessoas já nos primeiros dias de vida. E a partir desse alcance, as pessoas vão hierarquizando as relações sociais que existem na nossa sociedade, e a partir daí há um profundo processo de desconstrução da autoestima dessas pessoas. Ao mesmo tempo que elas são treinadas a negarem o racismo,
elas também são treinadas a não se identificarem com as pessoas que são iguais a elas. Então, por isso que existe um processo de conscientização, por isso que o dia chama Dia da Consciência Negra. A gente precisa trabalhar muito fortemente essa questão da consciência. E é por isso que em 2003 foi sancionada uma lei 10.669, uma lei federal que altera a LDB, para levar esse debate para as escolas e universidades do país, para que as pessoas consigam entender melhor o que é o racismo, desconstruir o racismo e efetivamente resgatar a autoestima das pessoas negras. E a gente sabe também que, ao longo da nossa história, os partidos jamais investiram na perspectiva de negros e negras ocuparem espaço de poder. Então, a gente também tem sido uma luta nossa fazer essa luta de busca de espaço nos partidos, de qualquer âmbito ideológico, né? Da esquerda até a extrema-direita, mas no sentido de trazer pessoas conscientes do seu papel na sociedade e que possam contribuir com esse debate de empoderamento da população negra. E isso, Cláudio, me vem uma outra palavrinha, né? Que a gente usa sempre: representatividade. O quanto ter negros nesses espaços de poder, esses negros em locais de direção, quando a gente fala de empresas, né? No parlamento, no executivo, em outros locais, eles se tornam referências para outros pares, né? E isso a gente diz desde pequeno. A gente não está acostumado a ver, talvez, tanta criança negra em escola particular, por exemplo, né? Então, essa questão da representatividade é essencial também para que se desmistifique, né? E que a gente consiga avançar nessa questão de racismo. Sim, é fundamental a gente desmistificar essa questão do racismo e da forma como as pessoas encaram a população negra e cada vez mais promovendo os negros e as negras aos espaços estratégicos, né, espaços estratégicos da sociedade, para que essas pessoas se tornem referência, para que outras pessoas consigam sonhar com esses lugares, com essas colocações, com esses espaços. Quando a gente fala disso, a gente não está falando apenas do poder público, né? A gente não está falando só do legislativo, a gente está falando também do executivo, a gente está falando também das grandes empresas, das grandes corporações, das corporações com capital internacional, das empresas que também têm capital internacional e etc. E, além disso, também é importante pensar em outros espaços, o espaço artístico, o espaço televisivo, o espaço publicitário, os espaços da comunicação, porque as ações afirmativas têm demonstrado para a gente que se der espaço, se der oportunidade para a população negra acessar a universidade, a população negra é que mais se destaca nesses lugares. Então, os cotistas, o ProUnistas, são as melhores notas, são os melhores desempenhos na universidade e, assim, com certeza, será nas corporações, nos espaços legislativos, com ideias inovadoras, ideias que reconectem esses lugares com a realidade efetiva que a gente vive e também trazer essa pluralidade de pensamentos, essa pluralidade de comportamentos e de vivências para esses lugares é importante e relevante para a gente cada vez mais construir e contribuir para a formação de uma sociedade mais diversificada e com diversidade. Eu queria agradecer, então, a participação aí do Cláudio Silva, ele que é coordenador do SOS Racismo aqui na Lesp. Queria agradecer aí esse tempinho que você tirou na sua agenda para conversar com a gente sobre esse assunto tão importante. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Que fica, Tayana, é justamente essa questão, né? Temos dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, mas precisamos falar sobre isso todos os dias.